Oi, Andréia, Oi, tudo bem? Como você está? tô bem, e você? Gente, a Andréia, a gente encontrou ela também pelo YouTube, né? Nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos algumas semanas atrás. E ela tem um testemunho muito forte sobre depressão, igual eu já falei, né? Sobre automutilação, sobre pensamentos suicidas. Então tem muito a ver, né, com o que nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. E eu queria que você começasse a contar para nós, né, como que foi esse seu processo, como que surgiu, quando, como você percebeu que você estava com depressão. Me conta do começo. Do começo. Beleza. Então, eu sempre fui uma criança que teve uma infância um pouco conturbada, tanto em questões familiares ou questões minhas mesmo. Eu até fiz um vídeo sobre autoestima que eu falo que eu tinha muito complexo comigo mesma, com a minha cor, com o meu cabelo. Então, eu sempre fui uma criança um pouco problemática com relação a isso. Então, eu era muito complexada. Mas isso não foi a origem de tudo que aconteceu na minha vida. Então, conforme o tempo foi passando e eu fui crescendo, surgiu alguns problemas familiares. Então, palavras assim que me deixavam para baixo, que enfim, que eu acho que nem convém eu falar um pouco. Então, me deixavam muito para baixo e eu não tinha com quem conversar, porque eu tinha apenas 11 anos. Então, foi uma questão complicada porque eu não era cristã ainda, eu acreditava em Deus, eu era católica, assim, católica não praticante, católica só que para falar que tem uma religião mesmo, mas eu não era praticante. Mas eu acreditava em Deus, achava que o Espírito Santo, não sei, talvez uma divindade, enfim. Eu não tinha muito conhecimento sobre isso, até por a questão da minha idade também. Então, eu não tive uma figura paterna na minha vida, então vários fatores agregaram para que eu chegasse aonde eu cheguei. Então, quando eu tinha 11 anos, eu gostava muito das revistas teens, enfim. E teve um momento que eu vi como se fosse um relato de uma cantora muito famosa internacionalmente, que ela falava que se cortava para aliviar a dor dela de alguma forma. Então, foi aí que eu comecei a fazer isso, meio que inspirada nessa cantora. Ela já estava em processo de cura, já estava em tratamento com isso. Mas eu achei isso uma válvula de escape para mim mesma. Então eu meio que falei para mim mesma, vou fazer isso, vou aderir, né, a isso. Então, no começo foi uma brincadeira, como eu falei, eu tinha 11 anos. Então, no início foi como se fosse uma brincadeira, né? Tipo, tô me cortando, uma coisa muito superficial. Mas com o tempo isso foi se agravando de nível enorme. A ponto de eu só fazer isso para me saciar daquilo que me saciar. Então, por exemplo, qualquer dor emocional que eu sentia, que é aquela dor no peito, que só quem teve sabe, uma dor bem profunda, um vazio muito intenso no peito, sentimentos de impotência, enfim, e solidão. Então, eu comecei a fazer isso para me aliviar. Então, eu falei assim, vou fazer, e de fato aliviava. No início, me fez muito bem, confesso. Bem assim, superficialmente. Porque eu meio que driblava, então eu tinha uma dor dentro do meu coração, uma dor muito forte, uma solidão muito intensa, e que eu driblava para dor física. Então eu fui me mutilando para tirar essa dor do meu coração, para trazer para dor física. E te confesso que fez efeito sim, não vou negar. Até porque eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso, então se não fizesse efeito, eu não faria por tanto tempo. E com o tempo, o meu estágio foi se agravando tanto que eu não sentia mais a dor, não sentia mais a dor física me cortando. Então, eu meio que recorria a outras coisas. Então, já que isso não tá mais adiantando, já que eu não tô sentindo a dor necessária, porque além de eu fazer isso para tirar a minha dor do peito e transferir para a física, eu fazia isso como meio de punição para mim mesma. Então, se isso está acontecendo na sua vida, é por culpa sua. Então, eu vou fazer isso como um meio de punição. Então, qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa que eu fazia, se eu ia mal em alguma área da minha vida, eu já fazia isso como se fosse uma punição. Você ia falar uma E, coisa? e
todas as pessoas que se automutilam, eu ouvi falar que ela ouviu de uma outra pessoa que fazia isso e isso era bom. E aí a pessoa começou a fazer e de fato ela começou a se sentir bem. Nesse caso, por exemplo, você se cortava, a dor física, a dor do corte fazia com que a dor no seu coração aliviasse. Sim, sim. Era essa a sensação. Sim. Até que uma hora o seu corpo se adaptou com aquilo. Exatamente, exatamente. Foi isso mesmo que aconteceu. E isso eu tinha 11 anos, não, foi dos 11 mais ou menos aos 13, 14 anos direto. Então qualquer coisinha que acontecia, me cortava. Só que assim, eu tenho família, né? Então, acho que Osasco, há muito tempo atrás, fazia muito calor. Agora tá mais ou menos, mas fazia muito calor. E tinha momentos que, né, eu não podia ficar de blusa de frio pra sempre, não podia ficar. Porque o calor é absurdo. Então... eu enrolava... Gente, eu não sei como... De verdade, eu não sei como minha família não percebeu. Às vezes eu fico pensando, tipo, como que eles não perceberam isso, cara? Porque eu amarrava qualquer pano, assim. Eu usava regatas, digamos assim, amarrava qualquer pano no braço. Às vezes eu era meio inteligente. Eu fazia nos dois de vez, né? Porque senão eu não conseguia cobrir os dois. Mas eu fazia em um primeiro, enfim. Quando cicatrizava, eu ia pro outro. Na perna também eu já fiz, já me arranhei. Então, qualquer tipo de coisa eu fazia. Eu puxava meu cabelo, enfim... Qualquer coisa que me machucasse, eu fazia. Então, eu fiz isso até os 13 anos. Mas, quando a minha avó via o meu expulso, ela falava, que é isso? Aí eu falava, eu caí na quadra. O gato me arranhou. Então, só que depois de um tempo, a desculpa não colou mais. Até porque os cortes, né, quando você faz, é muito certinho. Então, não tem como ser um arranhão simples ou qualquer coisa do tipo. Aí teve um dia que a minha avó descobriu que eu fazia isso. Igreja Lagoinha, Batista Lagoinha de Osasco, isso mesmo. Minha avó descobriu, aí foi aquilo, né? Tipo, começou a chorar, ela, minha mãe. A minha mãe já teve essas crises também, muitos anos atrás. Então, a minha mãe, ela teve depressão profunda. Então, quando eu era criança, eu cresci vendo a minha mãe sofrer disso. Tomava remédio, enfim, tudo isso. Então, quando minha mãe e minha avó descobriram, elas me levaram no médico. Só claro, o médico faz aquelas perguntas meio superficiais e tal, porque em uma consulta só ele não vai conseguir te acompanhar. Então, lembro que eu fui no médico e ele foi muito atencioso comigo, porque eu era muito carente de atenção. Como eu falei, eu tinha 13 anos, minhas amigas tinham a mesma idade, não tinha maturidade para me dar um suporte. Então... Às vezes eu queria desabafar com alguém, elas falavam, não é assim. Só que não era aquilo não adiantava, sabe? Então, ou elas falavam, meio que confortavam aquele modo superficial, porque elas não sabiam como agir, obviamente. Ou elas falavam, vou contar pra sua mãe, se você não parar com isso. Só que eu não queria isso, eu não queria que elas... eu não queria que elas contassem pra minha mãe, eu só queria ajuda de alguma outra forma. Mas não ameaça, tipo, vou falar pra sua família se você não parar de fazer isso, porque não adiantava. E era corte tão feio, mas tão feio que eu tinha que cobrir, porque eu não aguentava ver. De tão feio que ficavam as coisas, aí ficava tudo aberto, enfim. Eu não sei nem como que eu não levei algum ponto no pulso. Nossa! Então, é bem forte. Até hoje eu tenho aqui, ó, essas marquinhas. Aqui não vai dar pra ver, mas aqui, essas aqui, ó, tá vendo? Ainda tem umas aqui. E isso porque faz muitos anos, ainda tenho. Então, enfim... Então, com o tempo foi passando, ela me levou no médico, mas foi super atencioso. Eu acho que eu nunca conheci eu tenho quase certeza que aquele médico era um anjo de Deus, não é possível, porque o médico foi tão atencioso comigo que, cara, ele saiu assim, ele perguntou por que eu fazia isso e tal. Ele saiu de onde ele tava sentada. Mano, só quem já foi no médico sabe o tanto que médico nem olha pra sua cara direito, né? Então ele saiu de onde ele estava, ele foi até mim e se ajoelhou e começou a alisar meus pulsos assim, ó. Tipo, por que você faz isso? Sabe? Eu me senti tão... Cara... Aí eu fiquei tão... Aquilo me quebrantou de uma forma. Por isso eu falo, mano, aquele médico foi muito usado. Porque eu nunca tive atenção da minha família da maneira que eu queria, sabe? Então, isso me dificultou muito nesse processo. Então, beleza. Ele me receitou antidepressivo, que no final das contas eu nem tomei. Porque, como eu falei, eu era menor de idade... Então, se os meus pais ou a minha avó e minha mãe não comprassem, eu não ia tomar de conta por conta própria, obviamente. Então, acredito eu que, não sei o que elas acharam no momento, se elas acharam que era uma coisa passageira, que logo ia passar, mas não passou.
Então, chegou um determinado período em que minha mãe sentou comigo pra conversar e falar, porque a gente não vai pra igreja e tal, eu sempre odiei igreja evangélica. Eu tinha um ranço de crente absurdo. Então, porque, enfim, ai, uma série de fatores. É que assim, minha mãe sempre gostava de igreja mais rígida, assim, tradicional, zona, de saia e tal. E eu sempre gostei de ser livre, né? Então, até que ela me levou na igreja, a igreja era neopentecostal, então era mais tradicional, e eu super me identifiquei. O pastor foi muito atencioso comigo, me deu um abraço e tal, enfim. Depois disso, eu comecei a fazer amigos na igreja. Só que eu ainda continuava com esse problema. Então, eu tinha um problema muito sério com isso, porque era um vício pra mim. Então, mesmo eu já aceitando Jesus, mesmo eu me batizando, isso pra mim ainda era um problema. E desde a minha conversão, eu demorei mais ou menos uns 2 a 3 anos até me curar por completo. Eita, tá travando? Pra mim tá super normal. Ai, tá bom, que susto. Então, beleza. Vamos ver se mais alguém fala que tá travando. Vamos ver. Só um detalhe. Uhum. Você ainda teve um pouco de sorte porque a sua mãe, ela entendeu um pouco, né, sobre você se cortar e tudo mais. Sim. Porque normalmente quando os jovens, né, os filhos, adolescentes começam a se cortar, a primeira coisa que a maioria dos pais falam é que a pessoa tá de drama, né, sim, que tá fazendo para aparecer, que precisa apanhar ao invés de estar se cortando, essas coisas, né? E não se preocupa de forma alguma com o que o filho está sentindo, né? Com o que o parente está sentindo. E sua mãe ainda conversou com você, ainda te levou no médico, então, mesmo que não tenha adiantado muito, né? Como você falou, mas pelo menos teve a iniciativa, né? Sim, sim. Não, sim, eu super concordo. Principalmente quando a gente é adolescente, pré-adolescente, adolescente, atualmente tá sendo o mal do século, que a gente costuma dizer, porque eu tava falando pra minha amiga aqui, é bem raro uma pessoa não ter alguma doença psicológica hoje em dia. Algum jovem não ter algum tipo de transtorno psicológico hoje em dia. Então, é uma coisa normal pra sociedade no momento, infelizmente. É uma coisa que acontece muito. Tanto que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, isso é absurdo que a gente para pensar isso. Então, no início, eles acharam sim que era frescura, enfim. Na verdade, sempre achou, né? Só que, pela graça de Deus, Deus foi muito misericordioso com a minha vida com relação a isso. Como eu falei, Deus de fato, tinha um plano na minha vida, porque eu já tentei suicídio muitas e muitas vezes, muitas mesmo, incontáveis vezes. Tanto com me cortando, porque às vezes chega um momento que eu não conseguia mais ir tão profundo, né? Porque até você chegar no pulso, tem um rolezinho até lá, entendeu? Então, eu já tentei várias vezes. Só que no fundo eu sempre pensava na minha família, embora no começo eles me fizessem muito mal com relação a palavras ditas, eu sempre pensava neles, sabe? Eu nem pensava na questão do inferno nem nada, porque tem gente que não faz devido a... Mas se for pro inferno, perder minha salvação, enfim, tem gente que só tá vivo porque tem na mente, eu vou perder minha salvação, ou vou pro inferno. Isso é bom, não necessariamente. Isso mantém a pessoa viva, digamos assim, não fazendo uma besteira. Mas se não tratar, vai chegar no momento que mesmo... Você não vai ter mais a consciência, tipo, vou perder minha salvação. Você não vai ter essa consciência. Você só vai e faz porque é algo que você tá sentindo no momento, é uma pressão psicológica absurda. Então você vai chegar e vai fazer, entendeu? Então, no meu caso, foi um processo muito doloroso, muito mesmo, e demorado, não foi da noite pro dia. Eu tive várias recaídas e te confesso que até hoje, quando eu passo por algum momento de frustração, o diabo vem me tentando, tipo, faz. Porque ele sabe o quanto era prazeroso pra mim fazer isso. Em algum momento de frustração da minha vida, eu fazendo, tipo, como uma autopunição pra mim, era bom, tipo, me aliviava no momento, sabe? Então eu não sentia mais a necessidade de, por exemplo, eu substituía isso até pelo choro, então eu nem chorava mais, eu só fazia, porque eu vendo meu autossofrimento, tanto psicológico, tanto físico, me trazia alívio. Então,
meio que era uma autopunição mesmo. Então, por isso que eu trabalho muito e converso muito com relação à autoestima. E tudo isso está relacionado. Então, a depressão não tem uma causa fixa. Vários fatores que podem levar um jovem à depressão. Então, a maioria das pessoas que tem essa doença são pessoas jovens. É muito raro você ver uma pessoa acima de 50 anos tendo depressão, digamos assim. Então, é uma coisa muito complicada. Então, no meu caso, eu não passei por psicólogo, mas eu jamais vou falar para uma pessoa não passar porque Deus vai curar, entendeu? Se Deus quiser curar pelo método divino, ele vai fazer, mas se ele quiser usar um psicólogo, se ele quiser usar médicos, ele vai usar também. Então, a gente não pode separar a doença psicológica com a doença física. Para Deus é a mesma coisa, é doença. Então, é doença. Doença não vem de Deus, a gente sabe disso. Então, a partir do momento que a gente está com alguma doença, a gente vai no médico automaticamente. Mas se Deus quiser te curar pelo método divino, ele vai. Só que assim, a gente tem que ter a maturidade e entender que nem sempre vai ser dessa forma, da forma que a gente quer. Nem sempre vai ser da forma divina. No meu caso, foi por quê? Porque Deus sabia que a minha família não tinha estrutura e nem a maturidade de me levar para o psicólogo para ser tratada. Então, Deus se encarregou de me tratar espiritualmente, porque ele sabia que eu não... Até esperar pela minha família e minha psicóloga, eu estaria morta, entendeu? Então, se eu tô viva aqui é pela graça de Deus, porque até remédio já tomei, já fiz muita coisa, entendeu? Pra hoje estar aqui. Então, a minha mãe, ela tava mais perto, ela sabe. A minha avó não sabe disso tudo que eu tô falando, porque ela não... sei lá, os pais, eles não sei se eles não querem enxergar ou se pra eles, sei lá, é só uma fase de adolescente, mas, enfim. Você falou aí sobre sua cura divina, né? Que você não foi no psicólogo, mas foi o Espírito Santo que te curou. Uhum. E quando nós temos algum problema, que nós queremos ser curados, né? A gente tem que aceitar ser curado pelo Espírito Santo, né? A gente tem que querer buscar essa cura. Porque não é o fato de eu estar doente, independente de ser depressão, sei lá, câncer, seja lá o que for. E aí eu tô aqui, vou cruzar meus braços e esperar o Espírito Santo vir e me curar, né? Não é assim. Algumas pessoas acham que a cura ela vai vir assim. Mas para eu ser curada, eu tenho que buscar, eu tenho que me prostrar, me humilhar na presença do Senhor, pedir socorro, falar, Deus, eis-me aqui, eu não aguento mais, né? Chorar nos pés do Senhor, se humilhar mesmo pela presença dele, para que ele traga a cura, para que ele reconheça, ele entenda mesmo que você está buscando, né? Que você está clamando a ele por essa cura. É porque as pessoas falam, eu não dou conta de orar, eu não dou conta de buscar, eu não dou conta de ler a Bíblia. Então, se você não dá conta de fazer o mínimo, como que você vai dar conta de receber a cura do Espírito Santo? Então, assim, fica um pouco complicado, né? Quando a pessoa, ela não tem essa visão de eu tenho que buscar para eu receber a cura, né? Para eu receber a bênção na minha vida, para os meus sonhos serem realizados. Tudo a gente tem que buscar, tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, né? Apresentar ao Senhor aquilo que está dentro de nós. E às vezes fica essa dificuldade, aí não quer ir no psicólogo, mas também não busca, né, ao Senhor por essa cura. E você fez diferente, né? Você se entregou completamente, né? Você confiou no Pai totalmente de que Ele traria a cura sobre a sua vida, né? E Ele foi, né? Teve misericórdia da sua vida e Ele sabia toda a situação e tudo que Ele precisava era que você, né, chegasse até Ele. Sim, sim. É aí que entra a questão dos amigos também. Por isso que eu falei, ter amigos é importante. Porque às vezes a pessoa de fato não tem força. E como eu falei, é um estágio, é algo tão agressivo na alma que você não tem força para buscar Deus da forma necessária. Então, eu só conseguia ter esse momento, esse relacionamento com o Espírito Santo porque eu sabia que ele ia me responder. Só que tinha momentos que eu orava que parecia estar falando com as paredes. Então, é bem complicado. Então, é aí que entra os amigos. Você tem amigos que te levam para mais perto de Deus. Porque eu tive amigos que intercederam por mim. Quando eu estava sem força, eu ligava e a pessoa orava por mim. Entendeu? Então, não fica sozinho. Não se isola. Você tá sem força para buscar Deus, tá sem força para orar, enfim. Se aproxima de pessoas que você sabe que vai te trazer para mais perto de Deus. Então, esse é meu conselho.
Se você tá sem força para buscar, não se isola. Se aproxima de pessoas que podem orar por você, que podem interceder por você, que pode, sei lá, ir na sua casa qualquer dia, ler a palavra com você, estudar sobre a Bíblia. Então é muito importante ter amigos nesses momentos. Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos. Você ora para nós, por favor? Amém. Ora sim. Senhor, em nome de Jesus, nós voltamos aqui na tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha com a paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada um que está assistindo, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha se encarregar, ó Pai, de trazer o bálsamo, Senhor, sobre esses corações. Que a plena felicidade em ti, Senhor, venha estar sobre essas vidas, Senhor. Que eles venham sentir, Senhor Jesus, o teu consolo, Senhor, a tua felicidade, Senhor, e que eles venham entender que eles são livres, Pai. Que eles são livres e nada, Senhor, nenhuma opressão, nenhuma doença, Senhor, pode nos aprisionar, Senhor. Nenhuma doença, Senhor, pode, Pai, nos afligir, Pai, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, Senhor. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Senhor, inclusive, Pai, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha com a sua cura, Senhor, com a sua libertação, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós pedimos e já te agradecemos desde então. Amém. Amém.